Fala, aluno Prime, seja muito bem-vindo a mais uma aula, e nesta aula vamos começar a estruturar aqui já o nosso painel e também criarmos as medidas restantes, tá? Então vamos com calma aqui que nós iremos criar as demais análises também, mas vamos estruturar primeiro aqui o nosso dashboard, certo? Porque está faltando aqui nós calcularmos a nossa massa salarial para saber o volume que foi pago, de acordo com o ano que eu filtrar, mostrar o quanto que foi pago, a média salarial, em média quanto que eu estou pagando, as horas extras, ainda está faltando essas medidas. Mas vamos já estruturar aqui o layout, certo? Então vocês já possuem materiais, obviamente, porque vocês estão me acompanhando aqui, ou a imagem de fundo, o background. Então basta você vir aqui em tela de fundo, clicar em procurar imagem, irão na pasta background e vai selecionar aqui o arquivo background.png. Aí o ajuste da imagem, aqui você vai marcar como ajuste e o transparência você vai jogar para 0. E aí já tá o fundo que nós utilizaremos. Vamos apagar todos esses cartões. Eu não quero. Vou colocar esse filtro de ano aqui, certo? Nós iremos tirar o cabeçalho. A fonte vai ser DIN. Tamanho 10, os valores. Vamos jogar aqui mais à esquerda aqui, diminuir um pouco o tamanho. Já melhorou. Tá ali. Vou adicionar aqui uma caixa de texto. Imagem ano. Simples assim. Vou alinhar à direita. Por enquanto vou deixar aqui, ó. Joga pra cá, vai ficar alinhado. Vou diminuir o tamanho, tá muito grande. E no tamanho e estilo, tiro a tela de fundo. Não tá ainda na maneira como eu quero, tá? Também é DIN, tamanho 10. Os dois pontos também não mudou para DIN. Então, fica aqui, DIN, tamanho 10. Show. Aqui. Agora, vamos encaixar corretamente o nosso gráfico ao longo do período aqui dentro. Maravilha. Vou aqui na legenda, tiro o título da legenda. No eixo Y, desmarco valores. No Y, né? Não no X. No Y, desmarco. Beleza. No X, eu vou em valores. Também vai ser DIN. Só que o tamanho é 9. Eu venho aqui em rótulos de dados também. Em valor, eu coloco DIN. Tamanho 9 também. Agora só falta o cabeçalho, o título, né? E as legendas. Então a legenda eu venho aqui em texto, altero para DIN, tamanho 9. E no título a mesma coisa. DIN, o título é o tamanho 10. 11. DIN, o título é 11. Dá pra colocar um 12? Deixa eu ver se dá pra colocar um 12 aqui, vai ficar legal o 12. O 12 fica legal. Então vamos colocar o 12 aqui. Um destaque maior. Beleza. Então vamos alterar as cores por enquanto, tá? Vou clicar aqui no disquete para salvar. Irei adicionar aqui o gráfico de indicador, que é onde nós iremos avaliar o nosso turnover. Vai ficar posicionado aqui, certo? Nós pegaremos o nosso percentual turnover. Vamos adicionar nesse gráfico. Agora vamos estilizá-lo. O título eu posso deixar. Tamanho e estilo, tiro a tela de fundo. As cores, aqui, depois nós alteramos, não se preocupe em relação a isso. Rótulos de dados. Rótulos de dados nós vamos desmarcar. E o valor do balão, nós vamos colocar aqui esse cinza claro aqui, ó. Cinza mais escuro. Deixa eu ver o primeiro. 10%. Aqui, ó. Cinza mais escuro 10%. Nós colocaremos ele. Beleza? E o título a mesma coisa. O tamanho do título é 12. Todos os gráficos terão o tamanho do título 12. O branco ficou melhor, tá? Vou deixar branco mesmo porque o branco ficou melhor. O branco ficou bem melhor na realidade para visibilidade. Vou deixar branco para os dois. Beleza. Deixa eu só pegar o tamanho correto, tamanho e a posição, para ele ficar alinhadinho. Então é 203 de altura e 238 de largura. Então vê o tamanho estilo, altura 203, largura 238.
Posição 996. E a vertical 25. Pra ele ficar certinho alinhado aqui. Maravilha, olha que já tá ganhando forma aqui o nosso dashboard, né? Agora vamos adicionar aqui um gráfico de barras empilhadas. Nós iremos posicioná-lo neste retângulo aqui. Vamos colocar qualquer medida, pode ser a headcount acumulado mesmo. E qualquer coluna no eixo Y. Vou colocar aqui, sei lá, de funcionários, pode ser, sei lá, o cargo. Pode ser por cargo. Vamos tirar os títulos nos eixos X e Y. Melhorou. No eixo X, nós vamos aumentar a largura para 50% para mostrar todo o eixo. No eixo X eu tiro os valores, não preciso. No Y eu tenho que alterar aqui a fonte para o tamanho 9. Maravilha. Habilitar a opção de rótulos de dados. E a fonte do rótulo de dados também é DIN 9. Então, DIN 9, tá lá. Beleza, só que eu quero um espaçamento entre as colunas, né? As barras dentro do gráfico, na realidade. Então nós iremos aqui em barras. Dentro de barras eu tenho layout. Eu vou aumentar um pouco as categorias para 25. Tá legal, vou colocar 30. Vamos ver 35. 35 tá ok. Então, aumentei aqui o espaçamento entre elas. Vamos alterar o título também para DIN tamanho 12. Beleza. Já temos essa segunda etapa. Tá. Não se preocupe com o título, com o nome do título, etc, porque nós iremos ajustá-lo. Aqui o primeiro gráfico abaixo não precisa, mas isso nós já iremos ajustá-lo. Show. O terceiro é o mapa, né? Nós iremos utilizar esse mapa aqui, ó. Ícone de mapa. É o símbolo de um globo. Vamos adicioná-lo e posicioná-lo aqui embaixo. Alinhamos corretamente. E basta nós adicionarmos o tamanho da bolha. Vamos adicionar o headcount, depois nós trocamos, tá? Tamanho da bolha, headcount. Aqui. E na localização, a UF e a cidade do funcionário, né? Cliente não funcionário. Vou colocar UF e cidade. Olha que mostrou o mundo inteiro, certo? Tá errado isso daqui, por quê? Porque nós precisamos categorizar essas colunas. Então vou vir aqui em tabela, clico na tabela funcionários, vou na coluna UF. Onde está o UF? Aqui na parte de ferramenta da coluna, categorização de dados, está como não categorizado. Nós colocaremos como estado ou província. E a cidade, nós categorizaremos como cidade. E agora quando nós voltarmos, aí sim, ele trouxe corretamente o Brasil, porque agora ele entende que aquelas duas colunas tratam-se de localização. E ele fica com o símbolo de globo aqui na parte de dados. Então você sabe que é referente à geolocalização essas duas colunas. E ele posiciona corretamente dentro do gráfico. Maravilha, já tá ganhando forma, não tá 100% como eu quero, mas já tá ganhando forma. Títulos, sempre 12. Então já vamos diminuir aqui. Maravilha. Agora vamos colocar aqui um gráfico. Opa, acabei clicando aqui erroneamente. Vamos colocar um gráfico de rosca. Esse nome é complicado, mas é esse o termo. Onde nós iremos avaliar por gênero. Vou colocar headcount também. Primeiro eu vou pôr o gênero para ele poder separar. E a medida eu vou colocar headcount. Lembrando que nós vamos mudar depois a medida, tá? Mas só para poder ficar melhor visualmente no nosso painel. Então tá aqui. Agora vamos formatar. Tiro a legenda. O título eu deixo, o tamanho 12. Ok. O rótulo de dados. Ele vai ser categoria e percentual. Categoria e percentual. Maravilha. Também o texto vai ser DIN 9. Show. Nós precisaremos vir aqui em tamanho estilo, tirar a tela de fundo. O rótulo do título nós vai ser em branco, a cor. Assim como o rótulo de dados também. Então vem o rótulo de dados, cor branca. Beleza. O branco ficou muito forte neste caso. Então vamos colocar aqui o cinza 10% mais escuro para ver como é que ele fica. Melhorou. Melhorou. Então
Então aqui no valor do card aqui em cima também, no indicador, vamos trocar aqui o valor do balão para o cinza dar certo mais escuro também. Melhorou. Agora só vamos posicionar corretamente, né? A posição dele, a altura é 213, a largura 238, a horizontal 996 e a altura a vertical na realidade, né? 251. Aqui. Maravilha. Agora nós iremos alterar aqui em fatias, o espaçamento, o raio interno, colocar em 75. Ficou muito grande, vamos pôr 70. Pode ser em 70 mesmo. Só que a fonte do rótulo de dados nós vamos colocar para 8. Para que mostre o nome como um todo. E as casas decimais depois da vírgula vai ser só uma casa decimal para não preencher muito espaço. Vou voltar para 9 para ver se ele fica. Não, tem que ser 8. Então, 8 aqui ficou legal. O título já posso trocar. Vou colocar somente por gênero. Maravilha. E o último gráfico nós iremos colocar aqui embaixo, faixa etária. Então basta eu copiar e colar o gráfico que nós já fizemos. O que eu irei fazer? Tamanho estilo, tiro a tela de fundo. E para não perder muito tempo com formatação, clico no primeiro gráfico, especial de formatação e colo embaixo. Então ele já formatou para mim o título, já ajudou. Vou colocar o rótulo de dado para ele exibir ali. No eixo Y já está de 9, beleza, vou colocar a cor branca. Então já auxiliou também. Beleza. Agora só tenho que posicionar corretamente e trocar o título, o eixo Y, porque não vai ser por cargo, vai ser por faixa etária. Aqui, ó, faixa etária, já está aqui. Só vou vir aqui com o botão direito, classificar eixo, selecionar a faixa etária para classificar. E vou colocar classificar eixo em ordem crescente. Ele vai ser de 26 a 35, 36 a 45 e assim por diante. Maravilha, agora vamos pegar aqui somente o tamanho e a posição correta dele. E é 203, 238, 996. Aqui a vertical, a horizontal 996. E a horizontal 488. 488. Então, maravilha. O título é por faixa etária. Também título, vou escrever aqui, por faixa etária. Maravilha, olha, já tá bacana aqui. Obviamente que não está nas cores. Nós iremos utilizar, mas já tá bacana. Beleza. Agora já vamos colocar o título aqui também, né? Inserir, é uma caixa de texto. Vou posicionar mais ou menos aqui. Vou chamar aqui de People Analytics /Overview. Embaixo vai ser subtítulo Análise Geral sobre os dados e recursos humanos. Beleza. Aqui em cima estou utilizando uma fonte diferente, a Segoy UI negrito, tamanho 18. Cor preta mesmo. Abaixo é o cinza, 20% mais, 40% mais escuro. O tamanho é 9. Eu vou diminuir o tamanho para 9. Eu venho aqui neste cinza aqui. Tá muito claro esse cinza. Vou colocar aqui o cinza 50% mais escuro. Beleza. O posicionamento dele é... Vou clicar novamente na caixa de texto. 68, altura. Largura 424. Horizontal 28. Vertical 25. Beleza. Está posicionado aqui. Show? Maravilha. Agora vamos criar as demais medidas. Depois a gente formata. O finalzinho que nós vamos colocar as formatações, tá?
Então vamos fazer as demais medidas. A medida que nós não fizemos, por exemplo, a medida de massa salarial e média salarial. É o que nós iremos fazer agora. Então, seguinte. Vou pegar aqui. Cadê a massa salarial? A massa salarial, basicamente, na nossa tabela folha pagamento, eu tenho a coluna aqui de salário base, que é o que eu tô pagando. Óbvio, eu tenho que somar com os benefícios para ter o custo de benefícios, etc, no geral. Mas neste caso, eu só estou olhando a massa salarial, o que o colaborador recebe. Certo? Para a empresa, o custo é total, que é o salário, benefícios, horas extras. Certo? O que o colaborador recebe ali seria esse salário líquido. Seria o salário base, mais benefício, etc. Mas o que eu quero calcular aqui são a massa salarial do salário base. Eu vou clicar com o botão direito, nova medida, e simplesmente uma soma da coluna salário base. Então a medida é massa salarial. Sempre quando é uma medida de valor eu coloco um símbolo de dólar na frente, porque me identifica. E a coluna salário base da folha de pagamento. Beleza. E agora nós iremos calcular a nossa média salarial, que é o total. Eu poderia simplesmente colocar uma média, por exemplo, na coluna salário base. Ou pegar essa massa salarial e dividir pela quantidade de colaboradores no período. Também serviria. Mas neste caso eu vou fazer uma média mesmo. E aí eu vou mostrar os dois cenários para vocês entenderem a diferença. Vamos colocar aqui média salarial, vou chamar de V1. Vai ser uma média que é a average da coluna base salarial. Salário base, na realidade, né? E a segunda média salarial de 2 seria uma divisão entre a massa salarial sobre o headcount acumulado. Então olha a diferença. Vamos inserir aqui 2 cartões. Vou colocar esse primeiro cartão, vai ser a média salarial V1. Deu 5.008. Deixa eu vir aqui o valor do balão. Unidade de medida eu vou colocar nenhuma. Tamanho eu vou colocar 25. Para não ficar muito grande. Vamos lá, deu 5.076. E agora V2. 234. Só que aí, o que acontece? Ele me trouxe aqui o total que foi pago de todos os anos dividido pela quantidade de colaboradores. Certo? Então ele está indicando que, em média, cada colaborador recebeu isso em todo o período. Mas se eu for para um ano específico, está falando que em 2020, por exemplo, a média salarial foi de 29 mil por ano. É que é a média salarial anual. Tá? Não é por pessoa, é a anual de todos os colaboradores ativos. Mas qual o problema? Eu tenho colaboradores que eles foram desligados no meio de 2020. E como o headcount ele remove essas pessoas que foram desligadas em 2020, ele não considera no cálculo.
Então, faria mais sentido, por exemplo, avaliar as contratações acumuladas, né? Aí faria mais sentido nesse caso. Vamos substituir aqui pelas contratações. Pelas contratações faz mais sentido. E se eu quiser verificar por mês, basta dividir pela quantidade de meses que tem no ano. Vou fazer uma divisão simples por 12. O certo é utilizar o divide, mas só para exemplificar. Isso aqui seria o quanto que, em média, cada colaborador recebeu por mês. Então, há uma diferença aqui, né? De valores. Então vai depender do contexto que você for avaliar. Certo? Então, tem essas duas possibilidades aqui. A média, quando você faz uma média, ele pega uma média de todos os pagamentos que foram realizados relacionados a salário base. Pega a média de todo mundo. E aqui ele vai pegar de todas as contratações. Se você dividir por 12, dividir pelo ano. Você vai dividir por 12 meses daquele ano. Não necessariamente teve pagamento em todos os meses, então essa média vai ser jogada para baixo. Então, no geral, faz um pouco mais de sentido aqui eu avaliar quando eu faço uma média de todos os pagamentos, certo? É bem mais sentido na realidade. Então, nós calculamos ali a massa salarial, a média salarial e já iniciamos a estilização aqui do nosso gráfico. Mas, olha que interessante. Quando eu tô olhando o headcount aqui acumulado, tá trazendo 72 para todo mundo em 2020, por exemplo. Não é para trazer isso, certo? Então vamos identificar o porquê. Aqui não era para trazer. Deixa eu ver o porquê. Porque eu não posso utilizar aqui a medida acumulada. Vou ter que utilizar a própria headcount. Só que a headcount em si, eu não posso utilizar o wall. Tem que utilizar o wall selected. E ele vai respeitar o filtro do ano. De acordo com o ano que eu filtrar, aí ele vai respeitar. Só que ele vai trazer somente a quantidade de pessoas que estão contratadas naquele período. Também não vai servir. Vou trocar para o selected. Aí ele vai... aí ele vai pegar com o ano selecionado, exato. Então, no caso, quando nós formos avaliar aqui no gráfico, nós iremos avaliar o total. E o filtro de ano ele não vai ser aplicável, tá? Então ele vai verificar o headcount naquele período, naquele momento. Independente de qual filtro de ano que eu aplique, quantas pessoas eu tenho por cargo. Tá? É isso que ele vai fazer. Deixa eu já posicionar aqui da maneira correta. Também é 226, 393 e é o 557, vertical 158. Eu vou fazer também o gráfico de mapa aqui. É 272, a altura, largura 393 também. Horizontal 557, vertical 420.
Vamos verificar se esse também já está posicionado correto. Altura 272. Largura 496. Horizontal 28, vertical 420. Beleza. Então, paramos por aqui. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha sido fácil o entendimento de como o início da estilização, né? Obviamente. Para todos os filtros aqui. E sem mais delongas, vejo vocês na próxima aula. Vamos esquecer de salvar, né? Vamos salvar aqui. Agora sim, vejo vocês na próxima aula.